Olá, boa tarde para você. Pode chegar que você já está entre nós. Sexta-feira, vamos juntos com todas as notícias de hoje. Boa tarde, Fábio. Vamos nessa, Adriana, boa tarde. Todas as notícias e, claro, a repercussão da entrevista que o presidente Lula deu ao nosso colega, ao jornalista aqui da Band News FM, do É da Coisa, o Reinaldo Azevedo. Como repercutiu, hein, Fábio? Muito, Até não poderia porque, ser diferente, né? Uma entrevista exclusiva com o presidente da República sempre tem notícia, sempre repercute e as falas foram muito fortes. Sim. Em vários momentos da entrevista, falas fortes e eu gostaria de comentar algumas delas. Então hoje eu combinei com o Fábio que a gente faria diferente. A gente ia comentando manchete a manchete, a cada notícia que a gente dá, separando trechos aqui da fala do presidente Lula ao Reinaldo Azevedo e a gente vai comentando. Eu só queria começar, Fábio, dizendo que existe um prato que se chama filé a Juscelino ou filé a JK. Esse prato, diz a lenda que ele começou em Araxá, Minas Gerais, que o presidente Juscelino Kubitschek gostava muito e depois esse prato se popularizou muito em São Paulo, aqui em São Paulo, em Franca. Ninguém sabe explicar ao certo por quê, mas parece que uma pessoa que saiu de Araxá, onde atendia o Juscelino, veio para Franca, em São Paulo, ensinou a receita e até... Depois, olha, quem está ouvindo a gente em Franca pode até me contar, que é um filé recheado com queijo, uma coisa suculenta, saborosa, muito boa. Ontem, o presidente Lula serviu um prato indigesto para um Juscelino. Só que nesse caso é o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que é o prato Juscelino flambado. Botou no fogo, levantou a chama, jogou um álcool em cima e pronto, flambou. Agora todo mundo esperando a tal da reunião da segunda-feira com o ministro e é por essa manchete que a gente começa, não é isso, Fábio? É isso, o presidente Lula tem uma reunião, como você disse, na próxima segunda com o ministro das Comunicações sobre as acusações contra ele. Foi mais ou menos segunda-feira que ele na minha sala, né? Juscelino Filho é suspeito de favorecimento a uma empreiteira e de usar serviços de transporte e hospedagem custeados pelo Orçamento Federal para participar de compromissos pessoais. O ministro nega as acusações. Vamos ouvir o que o presidente falou. Ele está viajando, está no exterior, a serviço do Ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Bom, Fábio, não foi na minha sala segunda, não foi tipo assim. Foi assim, Fábio, você pegou suave aí. Foi bem assim. Segunda-feira tá marcado, tô esperando, e se ele não conseguir se explicar, demissão. Agora, o que o ministro Juscelino tem que explicar? Várias coisas, inclusive de quando ele era deputado, porque vieram à tona denúncias relevantes contra ele. Quando deputado, ele teria direcionado dinheiro do orçamento secreto, 5 milhões de reais, para asfaltar a estrada por onde? A estrada que passa em frente às fazendas da família. Além disso, tem a denúncia de ocultação de patrimônio, que ele teria deixado de informar um patrimônio de 2 milhões de reais em cavalos de raça ao Tribunal Superior Eleitoral. E, por fim, que justificou que tinha que fazer uma viagem com caráter de urgência para usar um avião da FAB, agora já como ministro, e, na verdade, a maior parte dos compromissos eram leilões de cavalos. Então, o ministro, de fato, está na frigideira e é Juscelino flambado. Na segunda-feira a gente vai ter o final dessa novela. A outra novela, a gente já tinha acompanhado praticamente desde o começo do governo Lula, que essa tem um efeito na economia muito mais preocupante. Os juros no Brasil altíssimos, ninguém pode dizer que não está, porque é só comparar com o restante do mundo. A crise da inflação, a crise pós-pandemia e guerra da Ucrânia é mundial, mas aqui no Brasil nós temos uma taxa exorbitante de 8% de juro real, que é quando você pega a taxa de juros, 13,75%, e desconta a inflação. Então dá uma taxa real em torno de 8% de juro real. É muito caro. E aí, então, vem uma fala do presidente Lula, que nesse caso ele nem cita o nome do Roberto Campos Neto. Se não me engano, estou aqui de memória do que eu assisti integralmente ontem a entrevista, mas sem citar o nome do Roberto Campos Neto, Lula subiu muito o tom nas críticas. Vamos ouvir.
Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central independente ou não independente, autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente 8 anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central, e ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. A responsabilidade dele é saber o seguinte: esse país tem uma pessoa que foi eleita para presidir o país. Mesmo assim, essa pessoa não tem autonomia. Eu tenho que prestar contas ao Congresso Nacional. Eu tenho que prestar contas à Câmara, eu tenho que prestar contas ao Senado, eu tenho que prestar contas ao Tribunal de Contas da União e tenho que prestar contas à sociedade brasileira, tenho que prestar contas aos meios de comunicação que vive toda hora cobrando. Ora, por que esse cidadão que não foi eleito para nada Bom, Lula segue fazendo críticas pesadas. Tem mais um trechinho aí? Vamos lá. Pensar como reduzir a taxa de juros para que esse país volte a ter crédito, para que a economia volte a funcionar. É isso que tem que fazer. E isso não é bravata minha, porque eu também não tenho interesse de ficar brigando com o presidente do Banco Central. A única coisa que eu acho é o seguinte: esse país não pode ser refém de um único homem. A gente vê pelo tom do presidente Lula o quanto esse assunto, esse embate com o presidente do Banco Central está mexendo ali com os nervos. Lula fica nervoso, critica muito pesadamente. E essa frase, Fábio, e nosso ouvinte que está acompanhando aqui o Entre Nós, essa última frase do presidente Lula é que mais me chamou a atenção. O Brasil não pode ficar refém desse homem. Refém, a gente fica de criminoso. Sequestradores colocam seus alvos como reféns. Então, o tom subiu, na minha opinião, em relação à discussão que já estava colocada, mas o tom subiu ainda mais. Eu fui conversar com pessoas que estão próximas ali, trabalhando com o Roberto Campos Neto, na lida ali do Banco Central, e há uma perplexidade. Era esperado um tiroteio, uma crítica, ninguém elogia juro alto, todo mundo sabe o efeito danoso que tem, né? O remédio é amargo. Se o objetivo é baixar a inflação, por outro lado, desacelera a economia. A questão é que não era esperado um tom nesse nível, mais agressivo e partindo do presidente Lula. Agora, o que eu escutei hoje conversando com as pessoas em Brasília? O presidente Lula, ele tem alternativas. O presidente do Banco Central cumpre um mandato que só termina no final de 2024, ou seja, ele estaria à frente do BC nos 2 primeiros anos do governo Lula, não porque Roberto Campos Neto queira, mas porque a lei que instituiu a autonomia do Banco Central definiu assim, que os mandatos de presidentes do BC, eles terminam no meio do mandato de um presidente da República eleito. Lula pode pedir a demissão do presidente do BC ao Senado, pode, por decreto, mudar as metas de inflação e pode até propor o fim da autonomia do Banco Central. O problema, Fábio, é o custo político disso. Sim. Ele vai estar disposto a encarar uma eventual derrota política desse tamanho, nesses 3 casos, né? É isso. E aí, por mais que o presidente Lula até agora tenha vencido esse debate, justamente porque ele recebeu o apoio de diversos outros economistas, de que, de fato, esse juro é exorbitante e fora da realidade mundial, muito acima dos outros países que enfrentam a mesma crise, por outro lado, tem uma outra questão. Quando há muito ruído, quando a briga está muito grande, esse ruído reflete no mercado financeiro. Então, assim, e aí vem o jargão que o mercado fala, o mercado vai precificar. Então, até que momento o presidente Lula poderá seguindo batendo com um tom de agressividade como está nesse momento, dizendo que o Brasil não pode ficar refém desse homem, que é o presidente do Banco Central, sem tomar uma iniciativa no sentido de dizer que vai mudar algo na legislação que garantiu a autonomia ou mesmo pedindo a demissão de Roberto Campos Neto. Não tem nenhuma sinalização de que o presidente vá seguir em uma dessas direções. Agora, também levantar demais a fervura e manter um embate constante, até porque pareceu nos últimos dias que havia uma bandeirinha de paz ali, havia uma tentativa de baixar os ânimos. Na entrevista de ontem a Reinaldo Azevedo, se viu que não, que o presidente vai continuar batendo forte e justificando até a situação econômica difícil, culpando a política de juros do Banco Central.